hipertensão arterial ou pressão alta é uma das doenças mais frequentes do nosso tempo. Ataca homens e mulheres, se desenvolve quase sem apresentar sintomas e pode provocar problemas sérios de saúde. Apesar disso, é relativamente fácil de ser evitada ou controlada. Mas o que é a hipertensão arterial? O que é preciso fazer para evitar ou controlar o problema depois que ele aparece? No programa de hoje, você vai saber o que é hipertensão arterial e o que fazer para evitá-la. Vai ficar sabendo também os problemas de saúde provocados pela hipertensão e vai descobrir como é possível identificar e controlar essa doença. Imagine a circulação de água numa casa. Existe uma bomba que impulsiona a água para que ela corra pelos canos e seja distribuída pela casa. Quando a pressão do sistema é maior do que a recomendada pelo fabricante, a bomba trabalha acima da sua capacidade e sua vida útil é reduzida. Os canos, por sua vez, podem se romper em alguns pontos, impedindo que a água chegue a determinados cômodos. Com a hipertensão arterial, acontece coisa semelhante. Só que, no caso, a bomba é o coração e os canos são as veias e artérias. A pressão arterial representa uma medida do funcionamento do nosso sistema cardiovascular. Quando fazemos exercícios ou ficamos excitados por qualquer motivo, esse sistema passa a funcionar num nível mais elevado. Ou seja, o coração bombeia o sangue com mais força e mais velocidade pelo nosso corpo. Isso é normal. O problema é quando o sistema funciona nessa intensidade o tempo todo. Aí, a pressão alta ou hipertensão arterial passa a ser um grande perigo. Acontece que muitas vezes a pessoa tem pressão alta e não sabe. Não sente nada de anormal, mesmo estando com a saúde e a vida em risco. Mas como é que ficamos sabendo que estamos com hipertensão arterial? A unidade que se usa para medir a pressão é o milímetro de mercúrio. Essa unidade foi usada pela primeira vez em 1654, quando o físico francês Blaise Pascal conseguiu provar a existência da pressão atmosférica através de uma coluna de mercúrio colocada na posição vertical. A pressão arterial varia de pessoa para pessoa e também de um momento para outro, mas pode-se considerar como limites da normalidade uma pressão máxima igual a 140 milímetros de mercúrio e uma pressão mínima de 90 milímetros de mercúrio. Esses são os limites máximos. Mas o que acontece é que muitos brasileiros têm uma pressão maior do que essa. E o que é ainda pior, muitos nem sabem qual é a sua pressão arterial. Pressão arterial? Tem interesse, saber? Não sei não. 12 por 8. Pressão arterial não sei não. 9 por 6, 10 por 6, varia. 14 por 15. Por enquanto pensei nisso não. Olha, sinceramente eu sou hipertenso. De acordo com as estimativas oficiais, entre 15% e 20% de toda a população adulta brasileira com mais de 20 anos apresenta um quadro de pressão alta. Isso significa que no Brasil são 15 milhões de hipertensos. E esse número continua crescendo, até porque muita gente não sabe a importância de se fazer periodicamente a medição da pressão, que é a única forma de descobrir o problema. Na verdade, é até muito simples fazer essa medição. Basta procurar um serviço de saúde e pedir a um profissional que examine a sua pressão. A medição é rápida e não dói nada. A pressão arterial é medida com a ajuda de um aparelho de nome complicado, o esfigmomanômetro. Geralmente, essa medição é feita no braço, com a pessoa sentada e bem relaxada. Mas atenção! Exercícios físicos, café, álcool, cigarro e alimentos até meia hora antes da medição podem interferir no resultado. O ideal é que toda pessoa acima de 20 anos confira a sua pressão pelo menos uma vez por ano. Vale a pena fazer isso porque se houver algum problema, sempre é melhor tratá-lo ainda no início. No caso da pressão alta, o tratamento é muito importante porque pode evitar uma série de complicações mais graves. Se a pressão alta não for tratada de maneira correta, ela pode prejudicar várias partes do nosso corpo, como o coração, provocando insuficiência cardíaca e infarto. Os rins, provocando insuficiência renal. As artérias, acelerando o processo de arteriosclerose. Os olhos, podendo comprometer completamente a visão. E até o cérebro, provocando derrame cerebral.
É justamente para evitar todas essas complicações que a gente precisa acompanhar de perto a nossa pressão arterial. E mais uma vez, é bom lembrar que, na maioria dos casos, a pressão alta não apresenta nenhum sintoma quando ainda está no início. Por isso, a forma de descobrir se você tem ou não a pressão alta é fazendo a medida com um profissional da área da saúde. A pressão alta deve ser tratada, mas primeiro precisa ser descoberta. Confira a sua pressão em qualquer serviço de saúde. Vamos imaginar a seguinte situação. Você vai a um serviço de saúde, mede a sua pressão e descobre que ela está acima do normal. Será que é o caso de você ficar apavorado com isso? Olha, na maioria das vezes a pressão alta é um sinal de alerta. É claro que ela precisa ser tratada, mas o tratamento costuma ser tão simples quanto a sua descoberta. Quase sempre basta que você esteja disposto a mudar alguns hábitos em sua vida. A primeira medida para controlar a pressão alta é ficar de olho na balança. Nada de excesso de peso, já que o aumento do peso está muito ligado ao aumento da pressão. Por isso, o melhor é manter a forma buscando uma alimentação à base de alimentos saudáveis e nutritivos e praticando alguma atividade física, como natação, caminhadas ou mesmo a dança. Já está provado que o uso regular e o excesso de álcool aumentam a pressão arterial. Mas isso normalmente não significa que quem sofre de pressão alta precisa se afastar completamente das bebidas alcoólicas. Quem vai explicar isso para a gente direitinho é um especialista no assunto. Doutor, qual a relação entre pressão alta e o consumo de bebida alcoólica? É que o álcool promove a contração das artérias, elevando a pressão arterial. Quem bebe regularmente deve se abster do álcool até que a pressão esteja controlada. É que o consumo excessivo do álcool dificulta o sucesso do tratamento. Mas existe uma quantidade de álcool que uma pessoa que sofre de pressão alta possa consumir sem problemas, doutor? O segredo é não beber diariamente. Uma vez controlada a pressão, o hipertenso pode consumir até 2 latas de cerveja, ou 2 taças de vinho, ou 2 doses de destilados por dia. Mulheres e pessoas mais magras absorvem mais rapidamente o álcool, então devem consumir a metade dessas doses. O grande segredo é não beber diariamente e deixar para utilizar o álcool em ocasiões especiais e nos fins de semana. Se o consumo moderado de álcool ainda pode ser tolerado por quem tem pressão alta, o cigarro precisa ser completamente evitado. Aliás, até mesmo para prevenir problemas de pressão arterial, o melhor é não fumar. Só para você ter uma ideia, quem fuma mais de 20 cigarros por dia corre um risco 4 vezes maior de sofrer algum problema do coração. Mas ainda existem outros fatores de risco. O estado de alerta e a tensão causada pelo estresse provocam um aumento dos batimentos cardíacos e, consequentemente, da pressão arterial. Por isso, quando não for possível evitar as situações que provoquem estresse, é preciso aprender a relaxar e a reduzir a tensão. Há várias maneiras de driblar uma vida difícil. Você pode praticar esportes, fazer alongamentos, reservar horários para o lazer e para a família e exercitar a tolerância no seu dia a dia. Controlar a taxa de gordura no sangue e o diabetes também é uma boa medida para prevenir e tratar a pressão alta. Por isso, é bom evitar os alimentos ricos em gordura ou em açúcar. Isso sem falar no sal, que não tem relação direta com essas doenças, mas que há muito é conhecido como um importante fator de aumento da pressão arterial. O excesso de sal promove a contração das artérias e a retenção de água. Esses 2 mecanismos aumentam a pressão arterial, levando à hipertensão. Alguns hipertensos são mais sensíveis ao sal, como é o caso dos idosos. É importante lembrar que hipertensos, de uma forma geral, devem reduzir o consumo de sal a não mais que 1 colher de chá de sal por dia. Eu gostaria de saber como que a gente faz para controlar o sal na comida para quem tem pressão alta. Para reduzir o consumo diário de sal, o hipertenso deve evitar alimentos enlatados, prontos, semiprontos e nunca levar o saleiro à mesa. Deve preferir outros temperos, como o azeite, o vinagre, o limão, a pimenta e o alho. Há sempre uma maneira gostosa de preparar a sua alimentação com pouco sal. Praticar um exercício regularmente é fundamental para combater a pressão alta.
Além disso, o exercício físico ajuda a perder peso, a controlar o nível do colesterol e do diabetes e ainda contribui no controle do estresse. Os melhores exercícios são a caminhada, o ciclismo e a natação, com duração de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 vezes por semana. Mas é sempre bom fazer um exame médico antes de começar qualquer programa de exercícios. E tem mais. Quando o exercício é muito puxado e vai além da nossa capacidade, ele tem pouco efeito no controle da pressão alta. Ainda pode provocar um problema mais grave, como uma doença do coração, por exemplo. Por isso, é bom não exagerar. Gostaria de saber qual o melhor remédio para pressão alta, se tem cura, o que o paciente deve usar. Existem muitos medicamentos para o controle da hipertensão. Só o médico vai saber indicar qual tipo de remédio é indicado para cada caso. É importante lembrar que o hipertenso deve usar regularmente os medicamentos, ou seja, mesmo que a pressão já esteja controlada, o uso regular e diário do remédio é fundamental para o sucesso do tratamento. Muitos hipertensos acham que podem parar de usar o remédio quando a pressão diminui, mas isso é o maior engano. Quando as pessoas param de usar os remédios, em pouco tempo a pressão pode voltar aos níveis anteriores. Só quem pode suspender a medicação é o médico. Por isso, se você toma remédios para pressão alta, não pare o tratamento por conta própria. Mas também é bom saber que, em alguns casos, a pressão pode ser controlada sem o uso de medicamentos. Nesses casos, basta adotar hábitos mais saudáveis em sua vida. Tinha exatamente 32 anos de idade e, por curiosidade, eu pedi ao médico, que era um cardiologista, doutor, tira a minha pressão e tal. E aí, algumas vezes, se constatou que eu estava com hipertensão. Agora, eu não tinha uma noção exata da hipertensão e nem da gravidade daquilo que poderia um dia me acometer. Continuei com o mesmo modus vivendi e tomando a medicação. Aos 40 anos de idade, eu tive o primeiro infarto. E continuei da mesma forma, não mudei nada, trabalhando aí uma média de 12 horas por dia, muita atenção, muita ansiedade, muita correria, enfim, essa vida que todos nós levamos desordenadamente. Aos 45 anos de idade, fui fazer um exame no hospital, um ergométrico, e lá fiquei. E fiz 3 pontos safena, o que realmente aí foi uma coisa muito forte na minha vida, que mudou minha vida por completo. É preciso que a gente valorize um pouquinho a vida. A hipertensão é uma coisa que existe, dá para viver com ela assim numa boa, mas é preciso que a pessoa realmente entenda a doença, se conscientize disso e realmente procure uma forma de vida melhor. E hoje, aos 54 anos de idade, eu tenho assim uma vida muito melhor do que aos 32 anos, quando tudo começou. E que poderia ter sido evitado. É isso aí. Não espere alguma coisa pior acontecer para tomar uma providência. Como a pressão alta não costuma apresentar sintomas, o único jeito de descobrir o problema é através da medição. Procure um serviço de saúde e confira a sua pressão pelo menos uma vez por ano. Você vai gastar só um tempinho e vai evitar muitos problemas no futuro. Por hoje é só. Até a próxima. Viva Legal! Para maiores informações sobre este assunto, Disque Saúde. Fone 0800 61 1997. A ligação é grátis. Na internet, procure o endereço www.saude.gov.br. Clique primeiro o item Programas e Projetos e depois o item Educação em Saúde. Ali você vai encontrar o texto de apoio a este programa. Viva Legal conta com o apoio do Ministério da Saúde.